Paz e graça seja na vida de todos. Hoje nós prosseguimos no estudo no Evangelho de Marcos, Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, que é extenso, e nós estamos então trabalhando um estudo no capítulo 1, a partir do verso 12, que tem como título A Tentação de Jesus. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. O evangelista Marcos não dá detalhes dessa tentação. Nos outros evangelhos, nós temos mais detalhes, que Jesus estava em jejum, que Jesus teve fome, e como foi a tentação de Jesus, Satanás se aproximando, as áreas que Satanás tentou Jesus. Mas nós vamos ficar com esse esboço aqui de Marcos. Logo que o Espírito Santo veio sobre Jesus, depois do batismo nas águas, logo imediatamente, Jesus vai para o deserto para ser tentado por Satanás. Eu gostaria de falar algo sobre a tentação. A palavra de Deus diz para nós, em Tiago 1,14, que nós somos tentados quando atraídos pela nossa própria concupiscência, pelo nosso próprio desejo da carne, nós somos tentados. O que isso quer dizer? Para alguns, se embriagar não é tentação. Nunca foi problema para essa pessoa. Então, essa não é a concupiscência dela. Para outras pessoas, a área moral, a imoralidade, a prostituição ou o adultério também não mexe com ela. Não é a área que ela vai ser tentada. Talvez a área que vai ser tentada é a área da honestidade. É a área que envolve finanças, dinheiro, trapaças. Eu não sei. Cada um tem as suas fraquezas. E é nessa área que nós somos tentados. É nessa área que nós temos mais possibilidade de cair em pecado. E aí, o que eu devo fazer? Eu devo me humilhar na presença do Senhor, colocar diante do Senhor, sem máscara, as minhas fraquezas, as áreas que eu tenho de fraqueza, para que o Senhor me liberte, para que o Senhor me fortaleça e vigiar para não cair em tentação. Se certa situação mexe com a minha fraqueza, eu passo a quilômetros. Se bebia, não passa perto de bar. E assim, várias atitudes. Cada um sabe de si. Cada um sabe da fraqueza. E também não é sábio, não é justo julgar a fraqueza do outro, dizendo que a fraqueza do outro é coisa simples, coisa à toa. É individual. Cada um de nós somos atraídos pela nossa própria fraqueza. E qual é o que eu devo fazer? Se eu não quero formiga na minha casa, eu limpo bem, tiro todo o vestígio de comida, todo o vestígio de açúcar, o lixo tampadinho, amarradinho. Eu não vou ver formiga na minha casa. Então, tira a sujeira, limpa o coração e nós não teremos problemas nessa área. Outro aspecto é que Deus permite a tentação para as nossas vidas. Por quê? Porque nós somos fortalecidos, porque nós vencemos, porque nós amadurecemos, nós criamos resistência naquela área, nós glorificamos a Deus. Então é algo
benéfico que Deus permite para que nós possamos vencer. A própria árvore do conhecimento do bem e do mal lá no jardim do Éden. Por que foi colocada ali? Era assim para que Adão e Eva vencessem. Era assim para que Adão e Eva não caíssem naquela tentação, não cedesse e desobedecesse e prestasse culto ao Senhor e dissesse não para o pecado de livre e espontânea vontade. Então é para nós pensarmos. Aqui o nosso amado Jesus, antes do seu ministério, ele é batizado nas águas, ele é cheio do Espírito Santo, ele passa 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás, para depois começar o seu ministério. E Jesus começa o seu trabalho na Galileia. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. A mensagem que Jesus trazia, cheio do Espírito Santo, confirmava a mensagem de João Batista, cheio do Espírito Santo. E qualquer um hoje, cheio do Espírito Santo, traz essa mensagem: arrependam-se dos seus pecados. O reino de Deus é chegado até nós. Arrependam dos seus pecados. Venham comigo, disse Jesus a Simão, irmão de André, que estavam, deixa eu começar. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu dois pescadores. Eram Simão e o seu irmão André, que andavam no lago pescando com redes. Jesus disse para ele: venha comigo, que eu ensinarei a vocês a pescar gente. Jesus está dizendo assim: vocês são pescadores. Vocês estão em busca de peixe, mas eu vou ensinar para vocês uma função, uma profissão excelente, de muito mais excelência. E essa profissão, que é também para mim, que é para nós, é ser pescadores de homens, pescadores de almas, pessoas que aceitaram Jesus, são cheias do Espírito Santo e agora querem pescar. E agora querem que esse fato maravilhoso que aconteceu nas nossas vidas, que é ser livre do inferno, que é viver com Jesus, viver uma vida com abundância e uma eternidade com Deus, livre de toda praga, de toda dor, de todo choro. Nós temos essa missão: ser pescadores de homens, do ser humano, tirar do inferno, saquear o inferno, dizer as verdades que João Batista audaciosamente disse e que Jesus, quando começa a falar das boas novas, ele diz: o reino de Deus é chegado até vocês. Arrependam-se dos seus pecados. E Jesus continua chamando os discípulos. Ele chama aqui a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que também estavam no barco consertando as redes. Eu acho lindo o chamado desses discípulos, porque Jesus ainda não era conhecido. Quando Jesus está aqui chamando esses discípulos, ele ainda não era conhecido como aquele que fez milagres, como aquele que expulsava demônios. E mesmo assim, em todos os evangelhos, a gente não vê esses homens que foram chamados questionar. Eles simplesmente abandonam as suas redes, os seus afazeres, as suas famílias e seguem Jesus. É lindo.
Hoje nós, quando começamos a seguir Jesus, nós temos uma nuvem de testemunhas, né? Tanto testemunhas na Bíblia, que estão aqui para nós, estão lá em Hebreus, quanto os Atos dos Apóstolos que continuaram e os Atos dos Apóstolos que continuam até hoje, através de homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo. Então a gente assim, meio que já sabe, né? Onde estamos colocando os nossos pés. Esses homens, eles olharam para Jesus e creram e seguiram ele. Lindo isso, né? Um homem endemoniado por um espírito mau. Nesse parte, Jesus se encontra com um homem com um espírito maligno e ele expulsa esse espírito maligno. E as pessoas se admiraram demais de ver, porque isso não era algo que o povo daquela época estava acostumado a ver. Não havia esse ministério de libertação, esse ministério de expulsar demônios. Era algo novo que eles não conheciam e eles ficaram admirados demais. Eles estavam acostumados a ver pessoas perturbadas, cheias de demônios. Talvez algumas, né, até tinham problemas mentais, igual nós costumamos ver hoje. Mas muitos eram atormentados por demônios e eles não conheciam esse ministério. E esse ministério é apresentado a eles através do poder que Jesus mostrava, demonstrava autoridade, expulsando esses demônios. E eles ficaram admirados, muito admirados. Jesus cura então, nesse capítulo também, a sogra de Pedro. Jesus foi dar um pulinho lá na casa de Pedro. Chegando lá, se depara com a situação. A senhora estava acamada, ardendo em febre. E Jesus não podia ver uma situação, não tinha como Jesus chegar e não operar milagres, não operar maravilhas. E aqui a gente vê que Jesus não chegou e impôs a mão sobre ela e orou sobre ela. Jesus pega ela pela mão, se ajuda ela a sentar, ajuda ela a se levantar e ela se levanta boa. Basta um toque. Basta um toque de Jesus na nossa vida, naquilo que nós estamos vivendo. Na nossa família, basta um toque, esse é o nosso clamor, que Jesus toque, que Jesus, Ele nos dê o seu favor, que entre com misericórdia, que Ele toque no nosso familiar, que Ele toque na nossa vida. Basta um toque, uma aproximação de Jesus e o milagre acontece. E a sogra de Pedro, logo de pé, já começa a servir. A recuperação foi instantânea, não foi preciso mais nada. Nós sabemos que Deus é soberano, que Ele abençoa a medicina. Ah, como Ele tem abençoado a medicina. A medicina é sim um milagre de Deus aqui na terra, nas nossas vidas. Ele é que abençoa os médicos, Ele é que abençoa os tratamentos, Ele é que abençoa os medicamentos. Mas nós temos aquele milagre que é sem médicos, sem remédios, que é um toque de Jesus. Todos os dois, a glória do Senhor. Seja uma cura pelo médico, a glória do Senhor é dele. Ele que tem o controle, Ele que abençoa. Se não fosse Jesus, não tinha cientista aprendendo as coisas e descobrindo as coisas, e descobrindo as plantas e descobrindo os remédios. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, e para Ele é a honra, para Ele é a glória. Jesus cura muita gente. À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos. Os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu em frente à casa de Jesus. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doença
e expulsou muitos demônios. Eles não deixavam que os demônios falassem, Jesus não deixava, pois eles sabiam quem Jesus era. Quando Jesus liberta aquele primeiro endemoniado, ele diz assim: Jesus Nazareno, veio nos destruir, bem sabemos que és o Santo de Deus. É triste ouvir isso, porque os demônios sabem muito bem quem Jesus é, e muitas vezes nós não mostramos com as nossas palavras, com as nossas atitudes, que nós sabemos quem Jesus é. E Jesus, por fim, nesse capítulo, ele cura um leproso. Esse leproso, alguém que a sociedade rejeitou. Os piores casos que nós temos de doentes nessa época eram os leprosos, porque eles tinham que ficar exclusos da cidade, exclusos da família e não podia tocar em ninguém. E essa pessoa encontra com Jesus, Jesus toca nela e ele é curado imediatamente. O primeiro milagre de Jesus aqui, um dos primeiros milagres, afrontando a religiosidade. Ele não poderia tocar nessas pessoas consideradas imundas, consideradas pela sociedade, rejeitada pela sociedade. Mas Jesus é Jesus. Ele confronta, ele afronta aqui a religiosidade, ele toca nesse moço que se espanta, tem um videozinho lindo sobre isso, e ele é curado na hora. Esse é o nosso Jesus. Fica essa palavra para nossa meditação.